noite tão especial para a cidade de Criciúma. Para dar início, vamos assistir agora uma apresentação do Núcleo de Dança Walter Save, com a coreografia Criciúma 100 anos de história. Do carvão nasce o diamante, um sorriso brilhante de ver a... Do carvão nasce o diamante, um sorriso brilhante de ver a nossa gente prosperar. Numa cidade que dá certo, ser feliz de peito aberto em Criciúma. Os trilhos que carregam nossa história nos levam pra viajar. O mundo inteiro faz daqui seu lar, tradição em inovar, energia que sustentar. Criciúma cresce, cresce e acontece. São 100 anos de orgulho, Criciúma de frente pro futuro. Cresce, Criciúma cresce, cresce e acontece. São 100 anos de orgulho, Criciúma de frente pro futuro. Cresce, Criciúma cresce, cresce e acontece. São 100 anos de orgulho, Criciúma de frente pro Nosso muito obrigada ao Núcleo de Dança Walter Save, com a coreografia Criciúma 100 anos de história. A Câmara Municipal de Criciúma, nesta noite, deixa sua sede para, em sessão especial, celebrar a história do Poder Legislativo em alusão ao centenário de emancipação do município de Criciúma. Esta solenidade é uma proposição da mesa diretora da Câmara Municipal de Criciúma, aprovada por unanimidade pelos parlamentares criciumenses. Para darmos início a esta solenidade, convidamos para que tome assento à mesa de honra o presidente do Poder Legislativo Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Márcio Darós. Convidamos também o vice-presidente Amaral Bittencourt. E o presidente e o vice recebem agora seus pares, vereadores e vereadoras, pela ordem. Vereador Ademir José Honorato. Vereador Aldinei João Botelec. Vereador Antônio Manuel. Vereador Daniel Formentin Bonifácio. Vereador Daniel Virtuoso Cipriano. Vereadora Giovana Vito Mondardo.
Vereadora Gorete Mendes Boaroli. Vereador Juarez de Jesus dos Santos. Vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Vereador Marcos Soares Machado. Vereador Neri Xavier dos Santos. Vereador Nicola Hilário Martins. Vereador Obadias Benones da Silva. Vereador Valmir D'Agostin. Procedendo à composição da mesa, o presidente Márcio Darós convida o prefeito municipal de Criciúma, Wagner Espíndola. O vice-prefeito municipal de Criciúma, Salésio Lima, também imediato, representando o deputado estadual e presidente da Alesc, Júlio Garcia. Esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela internet no canal oficial do Poder Legislativo no YouTube e pode ser acessado através do endereço youtube.com/Câmara Criciúma. Destacamos também e agradecemos as ilustres presenças das autoridades conosco nesta noite. Giovana Zanetti, secretária de Educação, Frank Robold, presidente da ASIC, Pastor Adriel Lemos, representando a deputada federal Giovânia de Sá, Cristiane Juliana Zappellini, presidente da Fundação Cultural de Criciúma, professora Gisele Silveira Coelho Lopes, reitora em exercício da Unesc, Gentil da Luz, ex-prefeito de Sara, Jorge Có, ex-prefeito de Orleans, Gláucia César Périco, presidente da Câmara de Vereadores de Siderópolis. A Câmara Municipal de Criciúma, nosso aplauso a todos eles, muito obrigada. A Câmara Municipal de Criciúma busca constantemente renovar seu compromisso com a sociedade criciumense, e esta justa homenagem faz parte deste intuito. O Poder Legislativo Municipal, ao longo da história, representou a força da democracia presente no povo criciumense. Convidamos agora todos para assistirem nesse momento um vídeo institucional que demonstra esse ideal. Criciúma foi colonizada em 1880 e só se tornou município 100 anos atrás, em 4 de novembro de 1925. Com a emancipação, surgem o primeiro prefeito e os primeiros vereadores. Nascia então o Poder Legislativo de Criciúma. Desde então, a Câmara representa os cidadãos, fiscaliza o Executivo e legisla sobre temas que fazem parte da vida de quem vive aqui. A primeira legislatura começou em 1926. Na época, era chamada de Conselho Municipal e os vereadores de conselheiros. A sede funcionava junto da Prefeitura, na Praça Nereu Ramos. Pedro Benedetti foi o primeiro presidente. Mas entre 1930 e 1947 veio o silêncio. Durante a ditadura, a Câmara ficou fechada.
Com a redemocratização, a Câmara voltou a funcionar com 9 vereadores. As reuniões passaram a ser na Biblioteca Municipal, também na Praça Nereu Ramos, e Luiz Lazarim era o presidente. Em 1951, o número de vereadores subiu para 11. Adolfo Bach era o responsável por presidir a Câmara. E em 1966, a sede mudou para a Galeria Benjamin Bristotti. 1983 foi um marco. A Câmara passou a ter 21 vereadores e elegeu a primeira mulher vereadora, Giselda Coral Benedetti. Desde então, a sede funciona no edifício Centro Profissional de Criciúma. Em 2005, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o número de cadeiras caiu para 12, mas desde 2013 a Câmara tem 17 vereadores, como hoje. E um novo capítulo está sendo escrito. Em março de 2025 começaram as obras da primeira sede própria do Legislativo, um marco que é resultado do trabalho de várias gestões. Em 2022, a então presidente da Câmara, vereadora Roseli De Luca, deu o primeiro passo, articulou a doação do terreno junto à prefeitura e apresentou o projeto arquitetônico da nova sede. Em 2023, o presidente Salésio Lima deu sequência à missão, criou um grupo de trabalho para buscar recursos e viabilizar a obra. Já em 2024, o então presidente Jair Alexandre continuou os esforços e foi ele quem assinou a ordem de serviço que marcou o início da construção. Hoje, quem acompanha de perto cada etapa da obra é o atual presidente, Márcio Darós. A nova sede deve ser concluída ainda nesta legislatura. Câmara Municipal de Criciúma, representando o povo e construindo o futuro. Muito obrigada. Os vereadores podem ficar à vontade. Pedimos às autoridades que retornem à mesa. E ainda chamamos para a mesa de autoridades deputado estadual Rodrigo Minotto. Também representando o primeiro presidente do Poder Legislativo Municipal, Coronel Pedro Benedetti, convidamos para que se una as demais autoridades da mesa, a senhora professora Gilda Benedetti. E convidamos também a reitora em exercício da Unesc, professora Gisele Coelho Lopes. Agradecemos também a presença de David Freitas, secretário de Saúde de Criciúma, Valcir José Zanetti, presidente do Conselho Superior da ASIC, Maria Dalfarra, ex-vice-prefeita de Criciúma, também Gentil Francisco, presidente da UABC, André Milanese, delegado regional de Polícia Civil, Edilson Zanata, vice-presidente da Fiesc Sul, Renan Fernandes, subcomandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, Jefferson Assunção, coordenador do PROCON, Clodoaldo, presidente da AMP, Robinalva Ferreira, representando a Fundação Municipal de Esportes, doutora Carolina Robold Sakai, secretária da OAB, Shirley Monteiro, diretora executiva da Abadeus, Rafael Lima, representando o deputado federal Ricardo Guide, Eduardo Reis de Farias, presidente da PAI de Criciúma também. Nossos aplausos e agradecimentos a todos eles. Neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Márcio Darós, fará a abertura oficial dessa solenidade. Uma boa noite a todos, a todas. Agora, com a nossa mesa aposta, nossos vereadores, posso declarar, então, oficialmente aberto a nossa sessão especial em homenagem ao centenário de emancipação política do Legislativo de Criciúma. Então, declaro aberta esta sessão. Muito obrigada, presidente. A partir deste momento, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro a ser executado por Luciana Santolin de Matos e Walter Max Gisman Boava.
a igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imerso, esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lázaro que ostentas estrelado, e digo verde e louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ainda de pé, acompanharemos agora a execução do hino do município de Criciúma, a ser realizada por Lucas da Silva Perucchi. Criciúma, nascestes menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é o teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é o teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada, destes filhos o teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é o teu porvir.
Obrigado pelos aplausos. Muito obrigada, então, Luciana Santolin de Matos, Walter Marques Guisman Boava e o Lucas da Silva Perucchi, que é aluno da professora Luciana Santolin aqui na PAI de Criciúma. Todos podem se sentar, fiquem à vontade. Convido nesse momento o Frank Robold, presidente da ASIC, para que também componha a nossa mesa de autoridades nessa sessão. Hoje celebramos a força de uma instituição que carrega em si a essência da democracia municipal, o Poder Legislativo de Criciúma. Aqui é o espaço onde as vozes da comunidade se encontram, onde as ideias se transformam em leis e onde o diálogo dá forma às decisões que impactam o presente e o futuro da nossa cidade. Ao longo deste século, a Câmara de Vereadores tem sido o elo entre o cidadão e o poder público, um lugar de debates, de construção coletiva e de compromisso com o bem comum. Mais do que discutir projetos, é aqui que se constrói o sentido de pertencimento, de responsabilidade e de serviço à população. Cada vereador que por aqui passou contribuiu para fortalecer a representatividade e manter viva a chama da participação popular. E é com esse espírito que o Poder Legislativo segue evoluindo, acompanhando as transformações de Criciúma e reafirmando a cada legislatura sua missão de servir com ética, transparência e respeito. Vivemos hoje um novo tempo, um tempo de consolidação, de modernização e de conquista, simbolizado pela construção da primeira sede própria da Câmara de Vereadores de Criciúma. Um marco que reafirma o compromisso com a cidade e com a história que ainda está sendo escrita. Mais do que uma nova estrutura, esta obra representa um legado, um espaço que pertencerá a todos os criciumenses e que abrigará o futuro do Legislativo Municipal. E é com esse sentimento de orgulho e gratidão que damos início a esta noite de homenagens, reconhecendo aqueles que fazem e fizeram parte dessa trajetória de representatividade e democracia. Neste momento, daremos início às homenagens, chamando ao palco aqueles que estiveram à frente do Poder Legislativo criciumense, representando o Parlamento e a nossa população. Muito nos honra, portanto, iniciarmos esta etapa de homenagens concedendo a primeira honraria ao primeiro presidente do Poder Legislativo criciumense, Coronel Pedro Benedetti. O Coronel Pedro Benedetti nasceu em 6 de janeiro de 1864 na Itália e foi um dos pioneiros da colonização de Criciúma, chegando ao Brasil aos 14 anos de idade. Líder natural entre os imigrantes italianos, ajudou a fundar a colônia de São José de Criciúma, marco do nascimento da cidade. Casado com Antônia Martinello, teve 15 filhos e construiu sua vida na rua que hoje leva o seu nome. Reconhecido por sua dedicação à comunidade, recebeu o título simbólico de coronel dos próprios colonos. Foi o primeiro presidente do Conselho Municipal de Criciúma entre os anos de 1926 e 1928 e participou ativamente da emancipação do município. Empreendedor visionário, fundou a Sociedade Carbonífera Próspera e o jornal O Mineiro. Em 1904, hospedou a Comissão White, cujos estudos impulsionaram a mineração de carvão em Santa Catarina. Seu nome e sua história estão gravados na identidade e na geografia da cidade. Faleceu em 8 de janeiro de 1941, deixando um legado de trabalho, fé e liderança. Hoje, Criciúma reverencia aquele que ajudou a construir o seu destino. Dessa forma, convidamos para que se dirija à frente da mesa a professora Gilda Benedetti, neta do coronel Pedro Benedetti. E para a honraria, chamamos o presidente da Câmara Municipal de Criciúma, Márcio Darós, e o prefeito municipal, Wagner Espíndola.
Nosso muito obrigada e mais uma vez aplausos, né? A professora Gilda representando esse momento tão importante e especial para a nossa cidade. E dando continuidade, homenagearemos 2 ex-presidentes que ocupam lugar de destaque nessa noite, por estarem nesse ano do centenário ainda servindo a sociedade criciumense em posições de autoridade. Ainda um terceiro ex-presidente que, embora não mais exerça função pública, representa os 2 grupos homenageados nesta noite, dos presidentes e dos servidores do Poder Legislativo. Nesse sentido, convidamos para que recebam sua homenagem o ex-presidente da Câmara Municipal de Criciúma, que atualmente cumpre o mandato de vice-prefeito do município de Criciúma, excelentíssimo senhor Salésio Lima. Também convidamos o ex-presidente da Câmara Municipal de Criciúma, que atualmente cumpre o mandato de vereador da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor Antônio Manuel. E o ex-presidente da Câmara Municipal de Criciúma, que também foi servidor do Poder Legislativo, cumprindo a missão de servir em ambos os papéis, o senhor Arquimedes Naspolini Filho. Convidamos para que façam a entrega da homenagem o presidente do Poder Legislativo, Márcio Darós, e o prefeito municipal, Wagner Espíndola. Convidamos também o deputado Rodrigo Minotto para participar deste momento. Muito obrigada aos nossos homenageados. Podem retornar aos seus lugares. E dando início aos pronunciamentos, fará uso da palavra, representando todos os homenageados, o ex-servidor e ex-presidente da Câmara Municipal de Criciúma, senhor Arquimedes Naspolini Filho. Não é que eu seja mais velho, eu comecei mais cedo e venho à tribuna porque dos presidentes mais longevos eu sou o segundo. O primeiro está em Florianópolis, sem condições físicas de aqui comparecer, Nelson Alexandrino, nosso ex-prefeito. Falo em meu nome, no nome dos funcionários da Câmara aposentados e em nome dos vereadores que presidiram a Câmara Municipal de Criciúma desde 1926 até 2024, o ano passado. Quiseram os ex-presidentes e os ex-funcionários que fosse eu o seu porta-voz. Honrado pela escolha, não fugi à convocação e aqui estou. Excelentíssimo senhor vereador Márcio Darós da Luz, presidente da Câmara Municipal, anfitrioa deste evento,
Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Criciúma, Wagner Espíndola, excelentíssimo senhor vice-prefeito, magnífica reitora da nossa universidade, uma professora extraordinária. Meu caro, preclaro, presidente da nossa SIC, Vossa Senhoria fazia falta a esse luzidio grupo de autoridades. Meu caro Amaral, teu pai foi vereador comigo. Aliás, na minha presidência, eu o convoquei para substituir um dos vereadores que pediu licença e ele foi o único suplente a assumir durante a nossa legislatura. Essa mulher extraordinária que me recebeu há 2 semanas para falarmos de um cidadão que foi juiz de paz de Criciúma e que a Criciúma inteira e os Benedetti da vida não sabiam. Descobrimos. Ilustre deputado de tantas jornadas passadas, que bom vê-los aqui. Por mais que a familiaridade do microfone nos encoraje para o seu uso, no momento de se conjugar o verbo publicamente, de modo especial quando se fala para autoridades do quilate que aqui se encontram e para uma plateia tão ricamente composta, presente nessa singular Casa de Cultura, a gente se emociona. Sentar-se à cadeira de Pedro Benedetti é uma honra, um privilégio, desfrutado por poucos dentre os 306 vereadores que exerceram seus mandatos em 100 anos de Criciúma independente. Extraídos os anos da ditadura de Vargas, nossa Casa do Povo esteve fechada de 1930 a 1945, um pequeno oásis democrático aí no meio, em 1936 e 37. Sentaram-se na cadeira da presidência da nossa Câmara 49 vereadores. Pedro Benedetti, com os parcos recursos de 1926, teve suas dificuldades para o exercício do cargo de presidente do Conselho Municipal de Criciúma, pelas próprias dificuldades da época. Reunia-se com seus pares no salão do Clube 6 de Janeiro ou em bancos em volta do campo de futebol do Mampituba Futebol Clube, que ocupava o espaço da Praça Dr. Nereu Ramos. Mas ele, o Coronel Pedro e os 4 outros conselheiros nos deram o arcabouço legal para o exercício da cidadania ao tempo da velha Criciúma. Lá, as grandes dificuldades. Aqui, as inúmeras soluções. Não há como comparar a caneta de pena que escrevia a ata daquelas reuniões com os laptops que escreve as atas de hoje, sem falar na internet, este fenômeno da comunicação. E isso quantifica o grau de dificuldades de lá comparado às facilidades daqui. Pedro Benedetti, Olímpio Passos Mota, Cincinato Naspolini, especialmente estes 3, hão que ser citados por esta e por um rosário de outras preocupações dos primeiros tempos. Foram os 3 primeiros presidentes. Interessante. Sempre que o orador investe na citação de nomes, haverá a discussão pela citação ou pela omissão de alguns. Corre-se esse risco. Ainda assim, eu encorajo-me a citar exemplos
que pessoalmente acompanhei ao longo dos anos. Aos presidentes da Câmara, que deram sequência aos seus projetos políticos de cunho pessoal. Eu cito os que passaram pelo cargo de prefeito, Nelson Alexandrino e Algemiro Manique Barreto. Há os presidentes que são lembrados por terem implantado em suas respectivas gestões instrumentos que dão suporte às atividades legislativas, como a instituição da Tribuna Livre, ao tempo do presidente Vilbe Pereira, o Centro de Memória Valdenir Zanetti, do presidente Itamar da Silva, a Escola do Legislativo, da presidente Tati Teixeira, primeira mulher a presidir a nossa idilidade, o registro em livro da história dos primeiros 85 anos da Câmara e a instalação do painel eletrônico e dos notebooks de bancada sob a presidência do vereador Antoninho de Embralete, e a Câmara Mirim e a TV Câmara do presidente Ricardo Fabres. E com o destaque que merece a aprovação do projeto de lei do prefeito Rui Ilse, criando a Fundação Educacional de Criciúma, FUCRE, mantenedora da Unesc, sob a presidência do vereador Algemiro Manique Barreto. Aos presidentes que foram deputados na augusta Assembleia Legislativa do nosso Estado, Antônio Guglielmo Sobrinho, Algemiro Manique Barreto e Eno Steiner. Há os ex-presidentes que representaram Santa Catarina na Câmara dos Deputados, Nereu Guide, de saudosa memória, e Daniel Costa de Freitas, com mandato em exercício. E há 3 que, em situação político-eleitoral sui generis, exerceram o cargo de prefeito: Simval Rosário Bora, Luiz Lazarim e Itamar da Silva. 2 deles foram vice-prefeitos, Ademiro Gione e Ricardo Fabres. E há um ex-presidente que exerce atualmente o mandato de vice-prefeito, Salésio Lima. Dentre os 49 ex-presidentes, alguns são reconhecidos ainda hoje como tribunos que se notabilizaram pelo poder da oração, da oratória, do discurso, como Ernesto Bianchini Góes, Ariovaldo Oscar Machado e Nereu Guide. Outros, pela intransigente defesa do Parlamento Municipal e dos seus membros, como foi Algemiro Manique Barreto. Uns terceiros, pela defesa dos interesses locais, liderando campanhas que se notabilizaram ao longo do tempo, e aqui não há como destacar alguns, porque todos o fizeram com altivez e patriotismo. Há os que deram vida ao poder legislativo, implantando legalmente seus organismos básicos, principalmente instituindo seu quadro de servidores, até então inexistente, como Voimer Ló. Este ainda aproveitou seu mandato de presidente da Câmara, do mais destacado município da região, e chamou todos os vereadores do sul do estado para a fundação da ASCAV, Associação Sul-Catarinense de Vereadores, da qual foi o primeiro presidente. Há os que modernizaram as acomodações físicas da sede do Poder Legislativo, como Antônio Isidório, e há aquele que levou a sede da Câmara, da Praça Nereu Ramos, para o 6º andar de um edifício no bairro Pio Correia, o ex-presidente Jorge Juliana Filho. E praticamente, a cada gestão, ainda que diminuto, algum avanço é contabilizado, contando sempre à frente a pessoa do presidente do momento. Desse colégio de ex-presidentes, cito 2 competentes e bonitas senhoras, Tatiane Ferro Teixeira, de saudosa memória, e Roseli de Luca Pisolo. Não posso deixar de mencionar
o primeiro de nós todos, o Pedro Benedetti, a quem coube dar o arcabouço legal do Conselho Municipal, assim denominada a nossa Câmara Municipal, no momento de sua instalação. Seria uma agressão à história se não fosse dito aqui nessa tribuna que cada presidente ao seu tempo apoiou por todos os meios as campanhas em favor do carvão nacional, da pavimentação da BR-59, mais tarde da duplicação da BR-101, a criação do Frisulca e dos Moinhos Vigor, duas importantes iniciativas na diversificação da matriz econômica de Criciúma, da barragem do Rio São Bento, da construção da ponte Anita Garibaldi, do fim do gargalo estrangulador na passagem do Morro dos Cavalos. Cada uma dessas bandeiras, ao seu tempo, teve sempre à frente o presidente do Poder Legislativo de Criciúma. E eu cito seus honrados nomes, omitindo os já citados por algum outro motivo. Adolfo Baga, Alzenir Guimarães Carvalho, Pedro Andrade, Vilmar Zósimo Peixoto, Pedro Guide, Fidelis Barato, Miguel Medeiros Esmeraldino, Edith Tasca, Acácio Alfredo Vilaim, Jorge Juliana Filho, Ademiro Gione, Arnoldo Paulo Ribeiro, Nério Manente, Vilmar da Conceição, Ageci Mendes Xavier, Adão Sérgio da Silva, Vanderlei José Zilli, Clóvis Marcelino, Sérgio Ercílio Pacheco, Edson do Nascimento, Júlio César Colombo, Valmir D'Agostin, João Batista Beloli, Arleu da Silveira, Jair Augusto Alexandre e, humildemente, eu. Cada um de nós que tivemos a honra e o privilégio de sentar na cadeira de Pedro Benedetti, tivemos sempre em mente o respeito à pluralidade partidária e o limite das competências individuais dos integrantes do Parlamento. Agora deixe-me falar duas palavras sobre nós, os funcionários aposentados. Quando eu presidi esta casa, senhor presidente, ao final da década de 1960, no primeiro ano eu contava com um auxiliar, um servidor aposentado do Poder Executivo, que fora colocado à nossa disposição pelo prefeito municipal. Já em períodos anteriores, ele já lavrava ata e lia as atas das reuniões e o expediente das reuniões. Era o senhor Aristides Mendes, de saudosa memória. E apenas ele, durante todos os mandatos havidos até a minha chegada. No segundo ano do meu mandato, na presidência dessa casa, eu trouxe uma sobrinha minha para ajudar na organização de secretaria da Câmara, sendo que eu lhe pagava do meu bolso uma ajuda de custos para tal mistério. Meu sucessor, Miguel Medeiros Esmeraldino, não só a manteve, como a contratou para tais serviços. E esta foi a primeira funcionária oficial da nossa edilidade, Hernalda Naspolini Santana, recentemente falecida. Em seguida, ainda com Miguel Esmeraldino, foram nomeados 3 assessores, um para a mesa, um para o MDB e um para a Arena, os 2 únicos partidos de então. Esse quadro de um funcionário efetivo e 3 comissionados perdurou até a presidência de Voimer Ló, quando a Câmara escreveu, instituiu e aprovou o seu quadro de pessoal, promovendo o primeiro concurso público para o provimento daqueles que foram criados. Daquela investidura,
temos a maioria dos aposentados de hoje, se não a totalidade. De lá para cá, as necessidades de um poder que faz as leis do município e fiscaliza as ações do Poder Executivo, somadas às exigências de um município que pulsa forte, passaram a exigir mais servidores, até chegarmos ao quadro atual. Aos poucos e paulatinamente foram ocorrendo as aposentadorias, pautadas na legislação federal que disciplina a matéria. Da emancipação político-administrativa do nosso chão. E se isso não bastasse, fomos convidados a este evento para, no seu ponto mais elevado, recebermos a homenagem dos que nos sucederam. Os ex-presidentes e os funcionários aposentados, dizemos: muito obrigado, ilustre e preclaro senhor presidente e vereador Márcio Darosso. Muito obrigado, membros da mesa. Muito obrigado, plenário do Poder Legislativo. E muito obrigado a Criciúma, esse município extraordinário que nos acolheu e nos acolhe e haverá de nos acolher por muito tempo ainda. Vocês vão ter que me aturar. Não é verdade? E deixo a cada um o meu agradecimento. Muito obrigado pela atenção e um abraço do meu tamanho. Muito obrigada, senhor Arquimedes Naspolini Filho. Nós vamos dar sequência às homenagens de ex-presidentes, porque a gente tem um ex-presidente cumprindo o mandato aqui conosco ainda, e vamos chamar à frente para que receba a sua homenagem com os nossos aplausos, Valmir D'Agostin, e convidamos ao prefeito e também ao presidente para que façam a entrega nesse momento com os nossos aplausos. Muito obrigada. E dando sequência às homenagens, chamamos ao palco ex-presidentes da Câmara Municipal de Criciúma também, Adão Sérgio da Silva, Antônio Fernandes Isidoro, Arleu da Silveira, Clóvis Marcelino, Daniel Costa de Freitas, neste ato representado por Armanda Oliano, Edson do Nascimento, representado por Gelson Fernandes e Itamar da Silva. A todos eles os nossos aplausos. Para a entrega das homenagens, convidamos então, nesse momento, o prefeito municipal e o vereador Márcio Darosso para fazer a entrega, e também chamamos o vice-presidente legislativo, vereador Amaral Bittencourt, e os vereadores Ademir Honorato, e Aldinei Potelec e Antônio Manuel.
Muito obrigada. Nossos aplausos aos homenageados. O prefeito e o presidente podem continuar conosco e os demais vereadores podem retomar os seus assentos também. E nesse momento, convidamos para que recebam também sua homenagem as seguintes pessoas nesta noite: Jair Augusto Alexandre, João Batista Beloli, Jorge Juliana Filho, Nelson Alexandrino, Nério Manente, Ricardo Fabres e Roseli De Luca Pisolo. Para fazer a entrega, convidamos o presidente da SIC, Frank Robold, e os vereadores Daniel Formentin e Daniel Cipriano, para que façam a entrega junto com o prefeito municipal Wagner Espíndola e o presidente da Câmara, Márcio Darós. Muito obrigada aos nossos homenageados. Prefeito e presidente seguem conosco e pedimos agora para que se dirijam ao palco para receber suas placas os seguintes ex-presidentes da Câmara Municipal de Criciúma: senhor Sérgio Ercílio Pacheco, Vanderlei José Zilli, Vilbio Pereira, Vilmar da Conceição, Vilmar Zósimo Peixoto e Valmer Locke. Convidamos o vice-prefeito Salésio Lima para que faça a entrega junto com o presidente e o prefeito dessas homenagens. Convidamos o deputado Rodrigo Minotto para fazer a entrega também dessas homenagens. Muito obrigada aos nossos homenageados. Todos podem retornar aos seus lugares. O Poder Legislativo de Criciúma é a voz que ecoa dos bairros, das comunidades e de cada cidadão que faz parte desta cidade. É nas ruas, nas escolas, nas associações e nos encontros com a população que os vereadores constroem diariamente o diálogo que dá sentido à democracia e aproxima o parlamento das pessoas. Porque o legislativo não vive apenas dentro de um plenário, ele vive em cada canto de Criciúma, onde nascem as demandas, as histórias e os sonhos que movem esta cidade. E é também sobre esses caminhos geográficos, humanos e simbólicos que fala a poesia. A arte, assim como o trabalho legislativo, tem o poder de interpretar o que somos, traduzindo em palavras a essência de um povo.
Nesta noite, convidamos uma artista que faz da literatura sua forma de olhar o mundo. Carolina Meyer Silvestre é redatora, revisora textual e poeta. Formada em comunicação social pela PUC, construiu sua trajetória profissional e artística em torno da palavra, passando pela publicidade, pela poesia e pela produção literária. Autora dos livros Língua Mãe e Útero da Terra, Carolina já foi premiada em concursos culturais no Brasil e no exterior, incluindo a Editora Abril com viagem à Grécia e o Jornal Zero Hora com viagem a Londres. Hoje ela nos convida a revisitar Criciúma por meio da sensibilidade e da arte, com o poema Percursos em Mim, uma obra que percorre em versos os mesmos caminhos que o Legislativo percorre todos os dias, os caminhos da cidade e do coração criciumense. E agora vamos então receber e ouvir Carolina Meyer Silvestre. Boa noite. Bom, o poema que eu vou ler agora, ele foi escrito de uma forma muito despretensiosa, como uma homenagem para a nossa cidade. E eu queria convidar vocês a embarcarem nessa viagem comigo. Eu prometo que a viagem vai ser curta, tá? Percursos em Mim. E se eu quiser tocar estrelas, devo me posicionar no morro do céu? Será que conseguirei enxergar o Cruzeiro do Sul e, enfim, renascer? Ah, santos a me proteger não faltarão. Santa Bárbara, São Defende, São Cristóvão, São Simão. Foram eles que me guiaram por debaixo desta terra quando não pude olhar para cima. Me mostraram o mapa de tantas minas, do mato, do toco, Brasil. E se por acaso me perder pela primeira, segunda, quarta linha, pegarei carona com Tereza Cristina até o Pinheirinho? Percorrerei o Pio Correia, o Michel, navegarei pelo rio Maina, cruzarei por Jardins de Maristela, Angélica, Luzia e tantas outras. Ah, tão próspera cidade, de onde um congresso se fez praça, uma igreja se fez matriz. Não permita que teus imigrantes, teus universitários duvidem da vila rica que és. E se quiser tocar estrelas, talvez haja nova esperança. Muito obrigada. Essa reação de vocês é muito significativa para mim. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. E dando sequência à entrega das honrarias, homenagearemos em memória ex-presidentes da Câmara Municipal que também deixaram o seu legado. Chamamos então, portanto, para que recebam a placa de homenagem os familiares de Acácio Alfredo Vilaim, Ademiro Gione, Adolfo Bach, Agesi Mendes Xavier, Algemiro Manique Barreto, Antônio Guglielmi Sobrinho, Arnoldo Paulo Ribeiro, Ariovaldo Machado, Alzenir Guimarães Carvalho e Cincinato Naspolini. Para a entrega das homenagens, convidamos o presidente da Câmara, Márcio Darosa, o prefeito Wagner Espíndola, a reitora em exercício da Unesc, Gisele Coelho Lopes, e as vereadoras
Giovana Honorato e Gorete Boaroli, e os vereadores Juarez de Jesus, Luiz Fontana, Neto Jone e Marcos Machado. Vou pedir para o pessoal se dirigir um pouquinho mais à direita para os nossos fotógrafos conseguirem fazer a foto. Sei que é bastante gente, mas a gente vai se organizar e com certeza vai dar para fazer a foto com todos. Vou pedir para que todos aguardem para a gente fazer uma foto ainda com todos, tá? Vamos fazer mais uma foto com todos. Muito obrigada. O presidente e prefeito permanecem conosco e podem retornar aos seus lugares a reitora Gisele, a vereadora Giovana Mondardo, Gorete Boaroli, Juarez de Jesus, Luiz Fontana, Neto Jone e Marcos Machado. E chamamos agora para que recebam homenagem os familiares dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Criciúma, Edi Tasca, Eno Steiner, Ernesto Bianchini Góes, Fábio Silva, Fidelis Barato, Gabriel Arnes, Henrique Dalsasso, Júlio César Colombo, Luiz Lazarim, Miguel Medeiros Esmeraldino. Para fazer a entrega junto com o prefeito e o presidente, convidamos o presidente da SIC, Frank Robold, e também os seguintes vereadores: Neri Xavier dos Santos, Nicola Martins, Obadia Benones, o Mire D'Agostin, Valdeci Bittencourt conosco também, o Amaral. E o vereador Ademir Honorato e o Aldinei Potelec.
Solicitamos aos nossos homenageados e às autoridades que se dirijam um pouquinho mais à direita para os nossos fotógrafos conseguirem capturar esse momento tão especial. Muito obrigada aos nossos homenageados. Podem retornar aos seus lugares, assim como os vereadores também. Dando sequência às homenagens, convidamos para que se dirijam ao palco os familiares dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Criciúma: Nereu Guide, Olivério Nuremberg, Olímpio Passos da Mota, Pedro Andrade, Pedro Guide, Simval Rosário Boerer e Tatiane Ferro Teixeira. Para fazer a homenagem junto com o presidente da Câmara e o prefeito, convidamos o vice-presidente do Poder Legislativo, Amaral Bittencourt, e os vereadores Antônio Manuel, Daniel Formentin, Daniel Cipriano, Giovana Mondardo e vereadora Gorete Boaroli. Muito obrigada aos nossos homenageados. Agradecemos a presença do presidente da Câmara de Nova Veneza, Elton Nuremberg, que também está conosco neste momento tão especial. E agora, convidamos para que se dirijam ao palco aqueles que mantiveram em funcionamento o Poder Legislativo durante as muitas trocas de legislatura, dedicando toda uma vida profissional ao Parlamento criciumense. Chamamos, portanto, ex-servidores da Câmara Municipal de Criciúma: Aguinaldo Nunes, Avelino Dionei Pedro Lopes, Édio Silveira, Everaldo Blasius Becker, Marilúcia Viana Robold, Maria Aparecida Berti Prudêncio, Santos Argente, Terezinha de Fátima Clemente da Silva, Valdair Amoroso, Alexandre Cabreira, Amaro Alves Fernandes, Arnoldo Ido de Souza, Hernalda Naspolini Santana, João Batista Olavo Vieira, Neri Antônio Milanês, Orivaldo Machado e Romaldo dos Santos. Convidamos também, né, os familiares que têm os seus entes queridos homenageados em memória neste ato para que se dirijam aqui à frente.
Para a entrega, então, convidamos mais uma vez o deputado estadual Rodrigo Minotto para que se junte ao prefeito e ao presidente da Câmara e os vereadores Giovana Mondardo, Gorete Boaroli, Juarez de Jesus dos Santos, Luiz Fontana, Neto Urgione, Marcos Machado. Pedimos a todos que se juntem novamente mais à direita do palco. Muito obrigada a todos os nossos homenageados, todos os familiares, todas as pessoas que contribuíram com o Poder Legislativo e com a cidade de Criciúma ao longo dessas últimas décadas. E neste momento, como forma de registrar esta linda sessão especial, o prefeito de Criciúma, Wagner Espíndola, gostaria de também homenagear aquele que faz frente ao Poder Legislativo Municipal durante este ano do centenário. Convidamos, portanto, para que seja homenageado pelo Poder Executivo Municipal o atual presidente da Câmara Municipal de Criciúma, vereador Márcio Darós. Muito obrigada ao presidente, muito obrigada ao prefeito. E neste momento daremos sequências aos pronunciamentos. E começamos ouvindo o vice-prefeito municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor Salésio Lima. Uma boa noite a todos e a todas. Quero fazer um cumprimento especial ao nosso presidente do Poder Legislativo, vereador Márcio Darós. Também estendo o cumprimento
aos demais presidentes que antecederam o nosso presidente. Cumprimento especial ao nosso prefeito Wagner Espíndola. Cumprimento o deputado Rodrigo Minotto. Cumprimentando a nossa grande líder e amiga, que representa aqui o primeiro presidente, e a Gisele. Eu quero estender o cumprimento a todas as mulheres que passaram pela Câmara e as mulheres que estão aqui e as mulheres servidoras. Cumprimento especial ao Frank, que é o nosso presidente da SIC, os atuais vereadores que se fazem presente, as vereadoras e os vereadores que passaram por esses 100 anos de emancipação política do nosso município, e uma gratidão a cada um dos senhores e das senhoras que contribuíram para que o nosso município chegasse onde chegamos. Eu tive a oportunidade de estar no Poder Legislativo num período de 13 anos como vereador. Dado essa oportunidade, a população de Criciúma, me esforcei o máximo para que o trabalho do Legislativo fosse reconhecido. E eu sempre disse aos meus pares nesse período que eu estava diante do Legislativo: o Poder Legislativo é o maior poder constituído do nosso município. O Poder Legislativo faz as leis, o Executivo as executa e o Judiciário as julga. Por isso que eu sempre me empenhei e sempre defendi para que nós tivéssemos um local adequado naquele Poder Legislativo. E foi com a presidente Roseli que muito conversamos e que ela deu começo ao projeto da nova sede do Poder Legislativo. Chegando a vez desse vereador que atuou como presidente, não perdi tempo. Dei continuidade a todo aquele projeto da vereadora Roseli, fazendo os complementares, fazendo aquilo que era necessário. Foi uma luta, mexíamos na matrícula e outros afazeres naquele momento. E aí veio o pastor Jair e deu continuidade. Foram diversos anos de tantos presidentes querendo que o Poder Legislativo ficasse no local adequado, que as pessoas pudessem participar. Quem conhece o Poder Legislativo sabe que nós não temos acessibilidade, nós não temos estacionamento, nós não temos condições para dizer que a cidade de Criciúma tem um Poder Legislativo realmente à altura da nossa cidade. E é por isso que nesse momento eu agradeço a todos que contribuíram e que fizeram história nesse município. Certamente, com o seu jeito, com o seu momento diante do Poder Legislativo, nós fizemos esses 100 anos e que assim continuamos, de mãos dadas e juntos nós seremos cada vez mais fortes. Um abraço e parabéns à nossa cidade pelos 100 anos. Muito obrigada, vice-prefeito Salésio Lima. E ouviremos neste momento deputado estadual Rodrigo Minotto. Conversando com a professora Gilda, depois da fala do nosso professor Arquimedes, o que falar? A história nos relembra muitos fatos. Meu preclaro amigo, conciliador e orientador Arquimedes, a minha saudação em seu nome a todos os ex-presidentes do Poder Legislativo de Criciúma. Saudação também ao nosso atual presidente, Márcio Darós, em nome dele todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, ao vice-prefeito Salésio, ao nosso prefeito Wagner, a Gi, nossa reitora magnífica da Unesc, ao Frank, presidente da nossa Associação Comercial e Industrial, ao Amaral, sempre na luta, correndo, e a professora Gilda, que está aqui conosco, quase centenária, e tive a oportunidade e o prazer de sentar ao seu lado, conhecer um pouco dessa história de Criciúma, a lucidez
nos motiva a continuar seguindo esse caminho no Parlamento Catarinense. Muito obrigado a cada um de vocês. Criciúma, 100 anos. 100 anos de uma história construída a muitas mãos por mulheres e homens que, com espírito empreendedor, dedicação e amor a essa terra, ajudaram a moldar a cidade que hoje se destaca como uma das principais cidades do nosso estado de Santa Catarina e do Brasil. Cada etapa de crescimento de Criciúma carrega o esforço coletivo de homens e mulheres, gerações que acreditavam e acreditam no potencial desta terra. Do carvão que impulsionou os primeiros ciclos econômicos, a diversificação industrial, passando pela construção de escola, universidade, hospitais, estradas e centros culturais. Tudo foi possível graças à união desse povo. Lideranças, instituições e servidores públicos comprometidos com o bem comum. Nesse contexto, é essencial destacar o papel fundamental do Poder Legislativo, que ao longo dos seus 100 anos tem sido um dos grandes alicerces da democracia e do desenvolvimento local. A Câmara de Vereadores de Criciúma exerceu e exerce uma missão de representar a população na criação de leis, fiscalizar o Poder Executivo e garantir as vozes da comunidade que estejam sempre presentes nas decisões que moldam o futuro da cidade. Nosso reconhecimento se estende a todos os vereadores e vereadoras que ao longo do tempo contribuíram com o seu trabalho e a sua dedicação. Uma homenagem especial aos ex-presidentes que lideraram os trabalhos legislativos com muita responsabilidade, cada um ao seu tempo, promovendo avanços institucionais, fortalecendo o papel do Parlamento Municipal, e aos servidores e servidoras que diariamente sustentam com profissionalismo o comprometimento à estrutura que permite o bom funcionamento da Casa do Povo. Criciúma é hoje resultado da força da sua gente, dos pioneiros aos atuais moradores, dos pequenos empreendedores aos grandes empreendedores e indústrias da nossa cidade, dos serviços, do comércio, da agricultura, também dos professores e dos profissionais da saúde, dos trabalhadores, das lideranças políticas representativas da nossa cidade, seja no âmbito estadual como no âmbito federal. Todos deixaram e deixam e continuam deixando sua marca na história desta cidade. Celebrar 100 anos de Criciúma é mais do que olhar para o passado com gratidão. É renovar nosso compromisso com o presente e com o futuro. E as próximas gerações sigam construindo uma cidade mais justa, sustentável, inovadora e humana, com base nos valores que sempre nortearam nosso povo: trabalho, solidariedade, respeito e confiança. Parabéns, Criciúma, 100 anos de conquista e um futuro inteiro pela frente. Uma boa noite. Nesse momento, ouviremos o prefeito municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor Wagner Espíndola. Quero saudar a todos, senhoras e senhores, saudação especial, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Quero iniciar também minhas saudações aqui, de uma forma muito especial, o presidente Márcio da Roça. Cumprimentá-lo, e ao cumprimentar, estender o cumprimento a todos aqueles que o antecederam, todos os presidentes do Legislativo que aqui foram lembrados. E eu ficava aqui imaginando, Amaral, a emoção que cada familiar daqueles que já não estão mais entre nós sentiram. Imaginem, ao passar por uma rua
por uma avenida, por um prédio público, e ali está marcado o nome do seu imortal parente. Isso é algo que de fato nos enche de orgulho. Quero também aqui saudar de forma muito especial nossa reitora da nossa universidade, a Gisele, nossa parceira. Saudar também aqui o meu vice-prefeito, Salésio Lima, a qual tenho a honra de governar e de fato governar essa cidade e de fato a quatro mãos. Muito obrigado pela parceria do dia a dia. Quero aqui saudar nosso presidente da SIC, sempre presente em todas as ações da cidade. A pauta da SIC precisa ser a pauta da cidade e a pauta da cidade precisa ser a pauta da SIC. Então, a participação sua e da Gia aqui corresponde a isso tudo. Muito obrigado por esta parceria. De igual forma, quero saudar aqui meu amigo, meu irmão, Rodrigo Minotto, nosso deputado estadual, que tanto tem divulgado, que tanto tem bem representado a cidade de Criciúma do Parlamento Catarinense, e que Deus lhe dê condição para que o ano que vem você continue por muitos anos ainda representando o nosso parlamento. De igual forma, quero aqui cumprimentar também a dona Gilda, e aí lembrar do Pedro Benedetti até o nosso presidente, o Márcio, quantos presidentes e quantos desafios cada um deles teve, ao seu tempo, é claro, com as condições que cada um deles também teve. Saudade de forma especial a atual legislatura, né, os nossos vereadores que estão aqui presentes, e ficava imaginando os desafios daquelas que foram as pioneiras, as mulheres vereadoras, né, a dona Zelda aqui, a Tati Teixeira, o quanto cada mulher dessa teve que enfrentar ao seu tempo naturalmente também, mas ao encorajar entre tantas outras mulheres que hoje ocupam o parlamento. Então, se hoje nós estamos com a representatividade que temos na Câmara de Vereadores, é porque teve antes de nós outras pessoas que nos encorajaram. E é claro, de Marcos Rovares até o atual prefeito, esse que vos fala, de igual forma, cada prefeito ao seu tempo também teve as suas dificuldades, teve os seus ciclos, e eu tenho dito que eu não sou o dono da cidade, e nenhum daqueles que passou antes de mim é dono da cidade. Nós estamos prefeito, e aqueles que me antecederam estiveram prefeitos. O que nós temos que fazer é entender que a cidade é um organismo vivo, e que ela só funciona quando nós todos caminharmos juntos e nunca esquecermos daqueles que nos antecederam, reconhecendo. Então, hoje aqui, presidente Márcio, a minha reverência, parabéns por estar lembrando da nossa história, por estar lembrando do centenário, mas principalmente por estar lembrando das pessoas que construíram estes 100 anos. Carol, eu não sou tão poeta como você, mas eu arrisco aqui dizer um versinho. Eu sou de uma cidade de trabalhadores, fruto, Arquimedes, do DNA dos seus colonizadores. Eu sou de uma cidade amada, que entre todas no mundo prepara o melhor x-salada. Eu sou de uma cidade onde todo mundo diz: quem mora em Criciúma é muito mais feliz. Um beijo, um abraço no coração de todos. Muito obrigada ao prefeito, e ouviremos neste momento o presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor Márcio Darós. Boa noite a todos e a todas. São 8 páginas, mas vamos tentar resumir em uma. Quero cumprimentar aqui, cumprimento especial ao nosso prefeito e nosso vice-prefeito, nosso prefeito Vaguinho, Salésio, que foi um irmão, um parceiro, desde a primeira legislatura, identificamos muito, acompanhei, e se estou como presidente hoje, Salésio, sabe que o senhor tem, não um dedo, mas as mãos e o corpo e alma junto. Mas quero agradecer a cada um, ao Frank, pelo belo trabalho que faz à frente a SIC, agir junto com a Unesc, também meu colega, parceiro, está sempre junto comigo nas decisões, Amaral. Muito obrigado por ter aceitado o convite de ser o vice, e segura as pontas, porque quem está lá dentro sabe dos compromissos que temos. Dona Gilda Benedetti, que honra fazer parte dessa família, da pessoa que foi muito à frente do seu tempo, naquela época. Seu Pedro Benedetti, realmente essa pessoa, se estivesse aqui hoje, teríamos que estudar ele, porque foi realmente um marco muito importante
para Criciúma estar no lugar onde ela está hoje. E claro, deputado Rodrigo Minotto, o senhor sabe a importância que é o Legislativo. Agora, para mim, presidir a Câmara de Vereadores, num ano tão importante, onde se comemora 100 anos de emancipação política, estar à frente é uma honra, um orgulho, e não queira dizer que o compromisso acaba não sendo maior, mas sim, eu sei que o compromisso e a responsabilidade que eu carrego hoje como presidente, eu também devo a esses meus colegas vereadores que estão ali, que nos ajudam a construir a todo dia aquele trabalho que a gente leva lá na ponta para as comunidades. Vereador Ademir, vereador Aldinei Potelec, vereador Antônio Manuel, vereador Daniel Formentin, vereador Daniel Cipriano, vereadora Giovana Mondardo, vereadora Gorete Boroli, vereador Juarez de Jesus, vereador Neto Gione, vereador Luiz Fontana, vereador Marquinhos Machado, vereador Neri Xavier, vereador Nicola Martins, vereador Obadias Benones e vereador Valmir D'Agostino. Vocês, se a gente está lá hoje, vocês fazem parte da mesa diretora, porque todas as decisões que levamos até o plenário, vocês ajudaram a construir. Tenho certeza que se não fosse a parceria, com certeza não estaria aqui nesse momento hoje. Servidores daquela casa, a todos, e só quem realmente viveu aqueles corredores, quando estávamos homenageando aqui os ex-servidores, eu perguntava quantos livros dariam para ser escrito de tudo que passou durante esses 100 anos. Teve brigas, teve discussões, mas teve construções de uma cidade melhor, teve projetos que foram aprovados, que trouxeram a cidade no desenvolvimento de Criciúma, onde ela está hoje. Com certeza, muito mais que isso. As ações vencedoras em prol do município de Criciúma, tenho certeza que sempre prevaleceram em primeiro lugar. Por isso que realmente temos que agradecer. E ainda no dia 3 de março de 2015, quando se iniciou os trabalhos da Câmara de Vereadores, o prédio físico, chamei os colegas vereadores e disse: olha os 100 anos de todos que passaram essa trajetória aqui. Tiveram os seus espaços, nas suas épocas, tudo. Foram evoluindo. A gente sabe da dificuldade que foi para adquirir aquele 6º andar também onde estamos hoje. Mas a cidade foi crescendo e precisávamos sim ter a nossa identidade. E essa hora chegou. Tenho certeza que essa legislatura entregará para o povo criciumense o espaço adequado a realmente a casa do povo. Quero agradecer também a minha família, que vocês sabem. Eu posso dizer vocês, porque quem está aqui dentro aqui está ligado ao Legislativo ou também ao Executivo, prefeito. O quanto abdicamos muito de nossas famílias, estamos nas ruas nos dedicando para a nossa cidade, para o nosso povo. E só faz isso quem realmente ama a terra que reside, a cidade que mora, a terra que defende. Eu quero agradecer a minha esposa, Carol, a minha filha Letícia e meu filho Luca, por compreender quando o pai não está em casa, quando a gente está se dedicando à nossa comunidade, nosso dever, às entidades, e o nosso desafio de cada dia procurar fazer o nosso trabalho melhor. E tenho certeza que isso são com meus 16 colegas pares vereadores, como já foram com vocês ou com quem vocês estão representando. Às vezes, para quem é filho, está representando, sabe, às vezes a dificuldade que não é ter o pai, às vezes numa data comemorativa, no Natal, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, mas sim, isso aconteceu e só aconteceu porque essas pessoas tiveram a iniciativa de estar à frente para que aconteça o que nossa cidade Criciúma é até hoje. A cidade de destaque, nós somos a maior cidade entre duas capitais, porque tiveram homens e mulheres que lutaram para que Criciúma chegasse aonde ela está hoje. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a cada um que contribuíram, vereadores, mesmo que não tiveram. Hoje nós fizemos uma homenagem aos presidentes e ex-servidores, mas cada presidente representou os vereadores nas suas legislaturas, porque sozinho a gente sabe que não consegue, mas a importância de todos.
Então, quero deixar aqui meu boa noite e meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao presidente. Informamos que as fotos e a matéria sobre essa cerimônia, produzidas pela assessoria de imprensa do Poder Legislativo, estarão disponíveis no site da Câmara, assim como a sessão estará disponível no youtube.com/Câmara Criciúma. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Márcio Darós, para que faça o encerramento oficial desta sessão solene, sessão especial dessa noite. Declaro encerrado essa sessão especial em homenagem à história dos 100 anos do Legislativo de Criciúma. Uma boa noite a todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.